O que a gente tem que ver é que realmente passaram 5 anos, né? É difícil. Eu acho, é difícil, assim, é complexo você conseguir. Você já não consegue mais câmeras, câmera. herbes também, eu acho que, salvo engano, 4 anos só que você tem guardado. Mas e muitos morreram, né? Ó, se você contar a lista de pessoas que já morreram nesse caso, você vê Macalé, Adriano da Nóbrega, enfim, tem N pessoas. Então, eu acho que é muito complexo. Talvez precisasse mais tempo. Porque nem toda investigação, essa investigação é complexa. A gente sabe. Você vê um lote que tinha uma quantidade imensa. Foi para a Polícia Federal de todas as superintendências do Estado, os principais. Um local complexo, ermo, sem câmera. Uma arma também meio esquisita. A arma também foi um assunto que foi falado que a arma teria sido apreendida. É uma coisa que a gente podia até discutir isso. Tem coisas que eu acho que a Marielle morreu, a Marielle foi assassinada, mas você vê várias coisas aparecendo aí desse mar de lama, né? Então, eu acho que dá para refletir. Algumas coisas ali, é óbvio que são verdadeiras. Deixa eu te falar, por exemplo... Que a gente também sempre ouviu falar, mas que nunca ninguém teve coragem de falar. Como a Polícia Federal está investigando, abraçou essa causa, né? O Daniel Rosa, a delação do Daniel Rosa, levantou a suspeita que existia, o depoimento dele, levantou uma linha de investigação em cima do Girão. Como é que foi isso aí? Conta pra ele, que eu só peguei essa parte. Conta como é que foi o depoimento do Daniel. Daniel Rosa depois, como testemunha de defesa. Ele depois, terça-feira, agora. Terça-feira e terminou quarta. Se estendeu, né? Então ele respondeu as perguntas, tanto de todo mundo ali, né? Principalmente, inicialmente, quando você ouve as testemunhas de defesa, quem faz as perguntas primeiro são justamente os advogados da defesa dos réus. Depois, o promotor, que está pela PGR, e as assistentes de acusação e os defensores públicos. Enfim, o Daniel Rosa levantou a questão de que havia muito mais provas em relação ao Girão, na época porque o Daniel Rosa foi o segundo delegado do caso. Primeiro foi o Giniton e segundo o Daniel Rosa. O Daniel Rosa já ficou com a linha do mandante, porque o Giniton foi tirado quando ele prendeu o Lessa e o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz. O Giniton saiu, não por livre e espontânea vontade, porque ele queria continuar, eu sou testemunha disso, e entrou um novo governo, era o Wilson Witzel, era o Marcos Vinícius, o secretário de Polícia Civil, e colocou o Daniel Rosa lá, como o delegado, para tentar conseguir o mando. Só isso já foi uma perda enorme de tempo até o Daniel Rosa se entender ali, se atualizar. Os volumes já passavam de 30 volumes, salvo engano, naquela época. E o Daniel Rosa começou a seguir a linha do Girão. Por quê? Porque o Girão ficou 10 horas numa churrascaria, teria se encontrado com uma pessoa que ele queria fazer sociedade. O Girão mora em São Paulo e essa pessoa chamada Jefferson, segundo o Daniel Rosa, era um empresário de São Paulo que fazia bonés, uma confecção. E eles marcaram uma churrascaria no Recreio para discutir. E nisso, segundo o Daniel Rosa, esse Jefferson, depois na delegacia, e disse que Girão estava muito nervoso, estava andando para um lado para o outro, ficava muito no telefone, celular, olhava para a janela, falava muito com o Robocop também, que estava com ele na época, que era o braço do Girão lá na Gardênia, né, que era o local, né, onde ele tinha milícia. Vou dizer que ele tinha milícia porque hoje ele está preso e não posso assegurar que ele ainda comanda a milícia de lá. Até porque a milícia da Gardênia é uma milícia que toda hora está mudando. Né? O interesse dele na morte do Girão, no caso, o interesse dele na morte da Marielle também seria por terras? Não. O interesse do Girão, segundo Daniel Rosa, né, e segundo as investigações da época, seriam por conta do Marcelo Freixo. Porque o Girão, que você fica assim, meio... que o Girão, ele foi investigado pela CPI das milícias, ele foi denunciado na CPI das milícias.
a CPI das milícias serviu como um parâmetro justamente para dizer quem é que estava naquela época ligado, né, às milícias do Rio. Como apareceu o nome de Jerominho, Natalino, que esteve aqui recentemente, né? Enfim, aí por conta disso, a Polícia Civil começou pegou, né, óbvio, o relatório, começou a investigar, e o Girão foi um dos primeiros, junto com Jerominho e Natalino, a serem presos, e eram pessoas que já estavam no parlamento, né? O Girão é ex-vereador, ex-bombeiro, perdeu tudo, deixou de ser bombeiro, perdeu também, deixou de ser vereador, e foi para um presídio federal, por conta de ser miliciano. E ele ficou em Porto Velho. Ele ficou em vários presídios, mas eu acho que no Porto Velho ele encontrou também, essa era uma tese, também encontrou Jerominho e Natalino. Aliás, vocês chegaram a perguntar isso? Era legal lembrar isso, né? Eu me lembro que vocês perguntaram. E há uma tese de que eles ficaram nesse mesmo presídio e falaram assim, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente está aqui por causa do Freixo, enfim. E, por isso, o Girão teria essa era a tese, né, de que o Girão teria todo o interesse de matar o Freixo. Mas o Lessa, durante o seu depoimento, ele fala no Lessa, que seria para matar o Freixo, mas não fala de Girão. Ele fala que era um alvo inicial por conta dos Brazão, dos irmãos Brazão. Mas que ele analisou que era muito difícil, falou para o Macalé, não, cara, isso aí vai dar encrenca, poxa, ele anda cheio de segurança, eu sou bom no ferrolho, né, no caso ser snipers, mas não dá, ele anda com um monte de segurança, não tem como, vamos procurar um alvo melhor, e tirou da cabeça do Macalé, que, por sua vez, teria tirado da cabeça dos irmãos Brazão, isso na versão. Então, voltando ao Girão, a versão do Daniel Rosa é de que havia muito mais provas contra o Girão do que dos irmãos Brazão. Porque o Girão teria essa coisa da questão da milícia, da CPI das milícias, e que o Girão também, os álibis dele, enfim, parecia que tudo ele estava montando um álibi, fomos 10 horas numa churrascaria, ficar com essa pessoa que era de São Paulo, essa pessoa dessa confecção, com quem ele queria marcar o encontro, né? Por que eles não marcaram o encontro em São Paulo, onde Girão também morava em São Paulo. Então ele acha que foi muito, pelo que eu entendi, muito estranho eles marcarem aqui no Rio, em vez de São Paulo, e que ele teria ficado praticamente até 3 da manhã, esse possível sócio com ele, não na churrascaria, mas que depois foi para a casa dele, que o Girão tem uma casa aqui com o Recreio dos Bandeirantes também. Enfim, essa é a versão. Falou também do médico, que o médico ele veio para cá por causa de um médico que era especializado em fertilização, né? Fertilização humana. E aí ele disse que o médico ouviu o médico, não, ele ligou, queria essa data, eu consegui essa data, mais ou menos assim, né? Que não houve essa dificuldade toda. Então, o que você percebe no depoimento do Daniel Rosa é que ele aposta no Girão. Só que, hoje eu até fiz uma matéria falando que o Girão chegou a ser a Polícia Federal, antes de apostar nos Brazão, os investigadores, eles apostaram também, foram lá em cima do Girão também, quer dizer, nas informações. E aí veio uma outra revelação, de que o Girão teria ido a DH antes, assim, logo que saiu o mandado de buscas na casa dele, na casa dele. E que ele apareceu, o celular dele bateu isso em 2020, tá? Em agosto de 2020, 26 de agosto de 2020, o juiz Alexandre Abraão deferiu uma medida cautelar para busca e apreensão na casa do Girão, no dia 26. E aí, no dia 27, mas de madrugada, 0h46, salvo engano, no dia 27, o celular do Girão bateu na DH, usando o Wi-Fi da DH. Uhum. Porque quando houve a busca e apreensão, que aconteceu dia 9 de setembro de 2020, apreenderam o celular. Aí viram que daquele momento que ele teve na DH, que ele teria acessado, porque eles descobriram isso segundo fontes, tá, gente? Fontes da investigação. Uhum. Teria batido
o celular do Girão teria batido na DH como o último local de uso dele. Aí, aí eu até perguntei... O celular foi apreendido por quem? Pela Polícia Civil. Pela Polícia Civil. E o Ministério Público. Em que circunstância? Houve uma busca e apreensão. Durante a busca e apreensão. Mas depois dele ter passado... Eu cheguei a ver essa reportagem. Parece que tinha saído um mandado de prisão para ele. 2 horas de prisão. Busca e apreensão. 2 horas antes. Isso, algumas horas antes. Menos de 20... Mas ele chegou meia-noite? Chegou meia-noite na DH? Meia-noite, 0h46 minutos. Os caras não vão saber. O cara vai bater lá, o plantonista... Não, que o plantonista que está lá na madrugada... Permanência, né, na verdade. Mas por que ele foi lá? Se ele nem sabia a princípio, não sabia do mandado de... Ele foi sem ser chamado formalmente pela delegacia de homicídio. Ele falou nessa que a polícia se importa, que se fizer uma comunicação administrativa, que hoje esteve aqui na delegacia... Exatamente. Mas tu nem sabe, porque o Wi-Fi, se tu chegar na porta, já o Wi-Fi já... Não, tem que botar senha, né, tem que botar senha. Sim, não, mas se ele já esteve... Olha só. Mas se ele já esteve antes na DH e já botou a senha... Se ele já teve antes, eu vou aqui só para conectar. Não, tô dizendo o seguinte, você passa a senha, entra na senha. Não, mas olha só. Eu tenho um restaurante em frente à minha moto, eu já peguei a senha. Se eu passo ali, entra minha Ele morava em São Paulo. O que ele foi fazer na DH de madrugada? Vamos lá, olha só. Olha só, bicho. Se você acessa o seu Wi-Fi aqui, hoje, tá? Você amanhã vai ter que pedir a senha de novo? Você vai entrar, ele vai entrar. Mas eu tenho que estar pelo menos ali perto da porta. Perfeito. A questão é, o Girão já tinha ido na DH ou foi a primeira vez que ele foi na DH? Ele só foi essa vez na DH? Já tinha ido lá. Se ele já lá dentro, de fora, não, se ele já esteve lá uma outra vez e pediu a senha do negócio por qualquer motivo, se ele chegar na porta da DH, porque é o seguinte, se ele chegar na porta meia-noite, ele vai lidar com a permanência. Mas por que ele foi lá? Ele mora em São Paulo. Não, mas é uma coisa que ele tem que responder. Não, mas pera lá. Ele não sabia. Ele não sabia, não foi convocado oficialmente, alguém chamou ele para ir lá, não sei para quê. Desculpa. Ou por que o celular dele bateu ali? Ele já tinha prestado um depoimento na DH em 2000, salvo engano, 2018, final de 2018, sei lá, tem uma matéria que eu... Enfim, aí aparece essa informação do nada, de que um relatório, de que o relatório do celular dele, de que o celular dele foi conectado no dia 27 de agosto de 2020, conectado sem que ele tivesse... Depois confirmaram que ele não apareceu, não tinha nada formalmente de que ele tinha passado lá. O que ele foi fazer de madrugada na DH? Assim, horas antes tinha saído a busca e apreensão para a casa dele. Que, detalhe, só foi concluído no dia 9. Quem estava na DH. Exatamente. Quem estava na DH e quem poderia ter chamado ele. Exatamente. Alguma coisa. Mas aí teve a busca e apreensão muito tempo depois? Dia 9 de setembro, ou seja, 16 dias depois, né? Muito estranho isso. Isso tem que ser esclarecido. Tem muita ponta solta. Tem pontas soltas que precisam ser detectadas, né? Engraçado. Por exemplo... Sabe que na matéria está mandado de prisão, sabia? Mandado de busca e apreensão. Não é? Eu li mandado de prisão. Acho que está escrito mandado. Será que falou mandado? Aí no texto, lá na frente, está mandado de busca. É só na chamada. Só aquela chamada. Porque não dava para botar a busca. Uma busca. Pô, acabou o título. Acabou o título, exatamente. Agora, sabe por quê? Às vezes a gente fica falando, mas eu, por exemplo, eu acompanhei o caso do advogado assassinado aqui no centro, tá? Que foi em fevereiro desse ano. Em frente ao OAB, né? Em frente ao OAB. Eu vi a DH atuar, até um delegado jovem, que agora até o titular da DH. Não, é o Rômulo, doutor Rômulo Assis. Né? Caraca, quase meu nome tem Assis. Tem? Tem. E, Assis Brito. Olha. É Rômulo Assis Brito? José Rômulo Assis Brito. Olha só, é o Rômulo. Ele é um jovem, né, delegado, né? Enfim, ele ganhou titularidade por conta do trabalho que ele fez no caso do advogado. Eu dei uma olhada no material né, eu acompanhei muito para e passo esse caso. E olha, eu nunca vi a DH assim, não sei se por conta, assim, era um gás. Eu estava também acompanhando esse caso, também investigando, pegando as imagens. Eu esbarrava com todo mundo da DH em cada lugar que eu ia, sabe? Era muita gente. Esse é o caso do advogado. Do advogado. E você vê o relatório, é de uma riqueza de detalhes. Enfim, tudo bem que ainda não chegou no
no mandante, né? Isso que eu te falar, porque vínculo para a Alerj, vínculo para o jogo do bicho. Exatamente. E aí? Ninguém vai responder por que esse cara era servidor da Alerj? Exatamente. Ninguém vai responder isso, e parece que tinha um histórico de lotações na Alerj. Sim, na verdade três foram presos. Um policial militar e outros 2. E esses outros 2, que é o César Mondego, salvo engano, e o outro, que eu esqueci o nome, esses 2, eles tinham vínculos com a Alerj. E, detalhe, esse PM, esse policial militar, ele é de Caxias. Os caras se encontraram com ele no pátio do batalhão, deixaram o carro. O delegado desse caso conseguiu as imagens do lado de fora do batalhão, conseguiu pegar os detalhes do cara entrando, porque eles conseguiram fazer toda a rota do carro. Quando saiu da porta da OAB, eles conseguiram chegar em Caxias. Olha, nossa, se isso tivesse sido feito no caso da Marielle, isso não foi feito. Eu acho que essa coisa também de... não estou querendo dizer que foi contra, não estou sendo contra dele, não é isso, o Giniton, nem mas eu acho que ali houve uma certa... Não sei se foi a troca, porque, como eu falei, demorou muito para ele chamar as pessoas que ele confiava para acompanhar, porque você sabe que imagens não ficam por tanto tempo assim, né? E aí foi lá um policial que foi mandado pelo Giniton para pegar as imagens. Ele não pegou todas as imagens, não pegou o HD, não aprendeu a HD. Então, coisas assim que realmente deixam a gente meio... Isso não pode ser amador. A gente sabe, vocês sabem investigar. A polícia sabe investigar. Eu estou dando esse exemplo do delegado Rômulo, do seu xará, porque ele foi muito... Ele e a equipe dele, eles não viam... Eu passei por eles por diversas vezes. Eles não observaram que eu estava perto. E eu ouvi aqueles pedindo, isso é varredura mesmo. Ele falando, sabe? É varredura mesmo. Em todos os buracos, peguem HD, peguem as imagens. A gente precisa saber até onde foi. E ele chegou até Caxias, cara. Sabe? Enfim, não sei. Eu estou falando isso porque realmente houve um empenho, você vê muitos detalhes. Um outro delegado que merece nota aqui, que foi o delegado que fez o local lá do caso Marielle. Uhum. Eu não sei o nome dele, mas estive esses dias com um policial que trabalhou com ele. Não está me recordando, o policial falou o nome dele. Salvadorete. Não, que chegou no local, o que fez o local da Doutor Salvadorete. Fez o local da Marielle. É. Falou que ele foi para lá, quando chegou lá não sabia quem era ainda. Quem era a pessoa, quem era a vítima do homicídio. Não sabia. Mas fez com cuidado que deixou pronto para a investigação andar depois dele. E aí esse policial elogiou bastante o delegado. Eu acho que ele não falou o nome, que se tivesse falado Salvadorete eu teria lembrado. Mas é porque tem o pessoal do GELC. Sim, né, o do GELC. Justamente, ele está falando do delegado do GELC. Mas eu sei que o Salvadorete também atuou naquele dia. Acho que ele era... Ele estava falando do delegado do GELC. O delegado não sabia quem era a vítima, foi lá e fez isolou a área, fez tudo o que dava para fazer, mas sem saber que era a Marielle. Até porque, venhamos e convenhamos, a Marielle, à época, sequer era conhecida como é hoje. Eu, por exemplo, se não houvesse tudo isso para que saísse em todos os jornais quem era a Marielle, que ela tinha sido assessora do Freixo, depois se tornou vereadora, que era militante das causas morador de comunidade, da pessoa de pele preta e dos menos favorecidos e tal. Tudo isso eu vim saber depois do assassinato dela. Então, se alguém fala assim... A militância dela até eram assuntos que acho que não eram tão voltados para você, por exemplo, né? Eram coisas que, como você falou, eram coisas de violência de gênero, né? Contra o gênero, era a violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras. É meio que voltando para mim, deixa eu falar uma coisa aqui, o meu informante. Opa, esse informante é fogo. Meu informante, ele falou o seguinte, que hoje no Rio de Janeiro é diferente de 2018. O Rio está tomado de câmaras da prefeitura e OCRs, que não sei o que é OCR. OCRs é aquelas câmeras que pegam a placa do carro. Que pega a placa do carro. É, isso. Em 2018 havia uma crise gigante atingindo a prefeitura e o Estado. Sim. Na verdade, não tinha câmaras de OCR. Cada investigação pertence ao seu tempo. Não dá pra, ele fala assim, poxa... E esse colega até me falou o seguinte, eu até perguntei para ele, o negócio das câmeras, ele fez, cara, o negócio de câmera de prédio é uma câmera geralmente é uma câmera de autoproteção. Não é para... Eles não... Poucas conseguem pegar, a maioria filma ali a entrada do prédio.
Então, eu questionei essa parada. Eu falei, pô, cara, e a parada das câmaras, né? Ele falou, cara, não... E ali a rota aí, você tinha 1 milhão de fugas. O cara podia ir pra Tijuca, o cara podia ir pra Zona Sul, o cara podia ir pra Zona Norte, o cara podia... Então, assim, e a maioria das câmaras a gente não conseguia pegar realmente a rota do carro, naquela época, entendeu? Então, assim, o colega que participou da investigação tá... Então, aproveitando o colega que participou da investigação, para perguntar para ele por que no Sul-América teve esse problema dos colegas dele não terem pego... porque eu acho que tinha que aprender o HD do Sul-América. É um crime de repercussão. Aí perguntei para os universitários aí, por que ele pegou a câmera do Sul-América? O universitário aí. Por que ele pegou a câmera do Sul-América? O investigador. Não, porque o que a gente quer sempre chegar à verdade, né, gente? Mas eu tenho umas coisas muito positivas com relação à investigação. Eu acho que realmente o local de crime ficou muito perfeito, foi ótimo. Fizeram imagens, fotos no local, eu conheço muito bem o processo. A verdade é o seguinte, no final das contas, assim, o que eu perguntei, eu chego para esse cara, como é que foi pego a descoberta do... Assim, uma coisa importante, o Rony é um profissional. Sim. Ele trabalhou na civil, na militar, então assim, ele é um cara operacional, trabalhou na polícia civil. Sabe então, investigar. O cara que entende a investigação, o processo da investigação, pô, ele sabe, bicho, não vamos fazer isso, que isso aqui eles pegam desse jeito, isso aqui eles pegam desse jeito. Sabe, você já sabe as artimanhas. Então, assim, não é um cara que deixa vestígio, então não é simples você encontrá-lo. Então, teve essa coisa do estojo. Por que parecia esse negócio do estojo que pegou essas 42 pessoas, não conseguiram e você sabe que houve um erro nesse negócio dos estojos, né? Você sabe que minha língua é ferina. Por exemplo... É uma coisa que aproveitando até que a gente está falando para muitos policiais, tanto policiais civis, policiais militares, né? E eu sei que o Fala Guerreiro Fala Guerreiro, Fala Guerreiras, enfim, todo mundo, né? Eu acho, tem uma coisa que eu posso estar errada, mas eu acho uma coisa que já aconteceu no crime da Flor de Lis, né? Do pastor Anderson, que já me chamou a atenção e quase houve um problema no júri, até por conta disso, que acaba enfraquecendo um pouco. A falta de luvas para colocar, sabe, os sacos separados. Nesse caso daqui da Marielle, esses cartuchos, esses estojos, eles foram colocados todos no mesmo saco. Aí quer dizer, se você tem um vestígio ali de uma digital e você coloca vários... Eu não sou perita, tá? Eu posso estar falando bobagem, tá, gente? Eu só fico vendo isso, que eu fico assim, gente, será que não dá para fazer uma licitação para ter luva na Polícia Civil, para as pessoas trabalharem com mais... com mais dignidade, sabe? Eu não sei se vão bater em mim, mas é porque eu bato sempre nessa questão da perícia. Poxa, são excelentes profissionais. Está entrando, pela primeira vez aí nesse concurso da Polícia Civil, estão entrando peritos. Gente, a perícia é o coração da investigação. Não seria necessário mandar para a Polícia Federal isso. A Polícia Civil tem condições de fazer isso. Mas ela tem que ser equipada. Ele falou que esse tipo de perícia em estojo de munição era uma coisa que realmente, assim, o cara que desenvolveu, talvez hoje já consiga fazer. Mas naquela época, o cara que sabia era esse período. Esse cara é uma sumidade. Ele tinha desenvolvido essa técnica. Ele tinha desenvolvido essa técnica. Mas eu me lembro que na época houve essa crítica a colocar... o próprio Ginitão falou comigo, botar dentro isso quer ver, depois disso aí teve a questão da cadeia de custódia. Depois volta, exato. Houve uma briga. Mas sabe que depois disso também, não sei se sempre teve o negócio da cadeia de custódia também. Aí teve uma regulamentação, uma coisa de... Isso. É porque esse negócio da cadeia de custódia é uma coisa muito importante, porque é dali que vai sair de um bom trabalho ali de guardar bem o material, enfim, de armazenamento, de bom maquinário. Poxa, felizmente, que alguns casos estão servindo de exemplo. O caso da Marielle, com relação ao Google, foi um marco. O caso do menino Henri, com relação a ter a própria Polícia Civil, o seu próprio chupa-cabra, digamos assim, né, o Celebrate, é super importante, porque a polícia tem que ser, vocês têm condições, porque a polícia, porque eu falo vocês, porque vocês são policiais civis, tem tudo para não ficar dependendo, sabe? Mas, Vera, só uma coisa aqui, só para falar aqui o negócio do... Então teve essa coisa dos estojos que realmente eles não conseguiram chegar ao autor. E aí começou a coisa das antenas, que eles iam investigando. E aí surgiu no Disque Denúncia com vários personagens aparecendo. Eles foram atrás de cada um deles, não sei o quê. E na antena lá do Rony com o Elcio começou a bater uma desconfiança. Pediram
a quebra telemática do Google, que levou um ano para chegar. Na quebra telemática do Google, eles viram que o Rony Lessa pesquisava sobre a Marielle, tal, não sei o que lá. E aí eles conseguiram esses indícios suficientes. Olha, é o cara, a antena bateu nos locais, né, mais a telemática. Aí as promotoras foram lá, só que teve um detalhe. Eles fizeram uma busca-apreensão, e nessa busca-apreensão apreenderam o computador, HD, tal, não sei o quê. E descobriram, porque acho que o advogado do Rony, aí é o advogado do Rony chegou, olha, meu irmão, isso que tá aí tá frágil. Porque o fato de você pesquisá-la, o fato de você... Alguém pode ter entrado no teu computador e pesquisado o nome dela. Alguém pode usava isso. Só que aconteceu, eles viram que o computador, a pesquisa foi feita através de um servidor que ele pagava, que o Rony pagava com o cartão de crédito, com a senha dele, com tudo isso. Não tinha como, era ele. Ele não ia dar senha para alguém pagar um servidor que era especial, que ele pagava. E o que aconteceu? Chegaram com isso. Então, assim, fechou em cima dele, cravaram em cima do Rony. Isso. Até então, o Rony estava ajudando o Elcio, a família dele. Isso. O dinheiro foi acabando, passaram 5 anos, chegaram pro Elcio e falaram, meu irmão, não tem pra onde correr, tá vendo isso aqui, ó, não vai mais te ajudar, já cravamos isso aqui e tal. O Elcio viu, meu irmão, que já não tinha mais jeito e resolveu delatar. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante nisso. Quando o inquérito estava nas mãos do Giniton e junto com as promotoras, né, Simone Sibila e a Letícia M, teve uma informação muito importante ali, que foi essa quebra das telemáticas e tudo, né, que conseguiu descobrir as pesquisas, e nas pesquisas foi que cravou em si, porque outro negócio, ali você conseguiu confirmar Lessa e Elcio, principalmente numa pesquisa em que ele procurou foi na casa do ex-marido da Marielle. Ela já tinha se separado, ele morava ali naquela região do Rio Comprido, ali, num prédio, e aquilo ali, falei, porque todas ele dizia assim, eu passei ali porque eu fui o Lessa, fui ali pegar uma tinta, e onde era o curso de inglês da Marielle, perto ali da Praça São Salvador, aquela história da Praça São Salvador. Não, é porque eu estava fazendo uma obra na casa, e o proprietário da casa, porque aquela casa do número 66, onde ele morava na Barra, no Vivendas da Barra, ele morava de aluguel. Então ele disse, o proprietário disse que eu vou pegar uma lata de tinta lá, enfim, ok, é uma historinha, mas... Né? Mas ia na Rua do Bispo, que era onde o ex-marido da Marielle morava. Aí não tinha como... Poxa, aí é demais. O carro foi visto ali na Rua do Bispo e a antena bateu ali, enfim. Aí não tinha como. Então, essa era a principal prova contra ele. Mas nem isso fez com que o Elcio delatasse. A prova principal surgiu das promotoras, nesse caso, que elas estavam guardando para o júri, que ele acessou o CC Fácil. Só que ele usava o login, a senha ou o login do Tenente João, que era muito amigo dele. O Tenente João era do escritório do crime e era amigo do Adriano da Nóbrega. Eles trabalhavam juntos. E o Tenente João era muito amigo do Lessa também. Só que o Tenente João está morto, foi assassinado. E ele usava os dados dele no CC Fácil. E foram encontrados lá, encontraram um documento na casa, no dia das buscas da prisão do Lessa, encontraram esses dados num papelzinho lá, na agenda, uma coisa assim. E eles guardaram essa informação, as promotoras, como achavam que iam iam para o júri levar, vamos guardar isso que a gente vai usar no júri. O que a Polícia Federal fez? Quando a Polícia Federal chegou com essa informação para lá, o GAECO passou essas informações para a Polícia Federal, vou pegar o Elcio. Vamos dizer só, a casa caiu, camarada, está aqui. Você acessou no teu computador os dados do CC Fácil, com o Tenente João, a gente encontrou. Aí o Elcio viu, você não, no caso, o Lessa acessou, melhor você colaborar. Essa foi a informação que chegou para mim, tá, gente? Aí o Elcio falou. Aí, depois que o Elcio falou, o Lessa também... Agora eu vou ter que falar também para me livrar. Porque eu também tenho que me livrar dessa. Aí entra no fato. A Polícia Civil descobriu... Você vê, não foi... Isso no meio disso tudo, você tem que entender o seguinte... Mas a gente pode esquecer que o Lessa está preso, por quê? Porque a Polícia Civil prendeu. Sim, não, eu estou falando assim, essa busca toda para chegar a Elcio e Lessa, no meio desse caminho, existem algumas coisas que vão acontecendo, que é o seguinte, o modus operandi de envolvidos, eles oferecem propina,
para se livrar da situação. Eles fazem contra-informação, fake news o tempo inteiro, vai na corregedoria, mas não sei o quê, rede social e tal. Usa o disque denúncia para desviar a investigação. Então, assim, isso no meio do caminho eram diversas coisas acontecendo, mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou aos assassinos. Trouxe testemunhas que não tinham nada a ver com nada. Eles chegaram às testemunhas. É um dos casos com mais obstrução da justiça, é exatamente a Polícia Federal. Que é o caso da Marielle. Falando em obstrução e Polícia Federal, que fim levou a história do lote de munições de HK que foi desviado da Federal? Ninguém fala sobre isso. A Polícia Federal não teve, estão aqui, só para saber, quem desviou foi agente fulano e fulano, ainda que não tivesse intenção. Não tem. Ninguém fala sobre isso. Não, a gente já perguntou, inclusive. E eles falam o quê? Não, a assessoria de imprensa informa que esse trabalho é sigilo, não vai... Sigilo de quantos anos? Mas, Vera, assim, o importante é o seguinte, assim, o que eu estava querendo para concluir ali, então a Polícia Civil teve um trabalho e chegou aos executores. A partir dali, os executores, eles estavam confiantes na absolvição, porque essa prova das promotoras estava guardada. Era a carta na manga. E o advogado falou, meu irmão, fica tranquilo que isso que eles têm aí, vocês vão ser absolvidos. Então o Rony falou, galera, vai ser absolvido, fica tranquilo. Depois de 5 anos, quando a Polícia Federal apresentou isso pro Elcio, e aí eles resolveram denunciar. Exato. E aí, beleza, vamos chegar aos mandantes. Nessa que eles resolveram denunciar, é aquela coisa, o Rony escolheu os mandantes, que podem ser esses que eles estão falando, como pode ser qualquer outra pessoa. A questão é que até agora não foi apresentada a prova de que os mandantes são esses que o Rony está... A gente falou, Vera, que pode ser o Girão, pode ser os irmãos Brazão. O siciliano foi descartado, né? Foi descartado. Pode ser algum bicheiro? Pode ser o Girão. Deixa eu concluir, cara. Pode ser o Girão. Podem ser os irmãos Brazão, mas também, segundo o Elcio, pode ser o bicheiro Bernardo Belo. Por que o Bernardo Belo está sendo descartado se o Elcio apontou para ele? O Bernardo Belo está sendo descartado. O Bernardo Belo chegou a ser... o nome dele, inclusive até do Rogério Andrade, também chegou a ser citado durante as investigações do GAECO. Teve um promotor que falou assim, que estava investigando o Rogério Andrade também. Se você completar a sua lista aí. Tá. Mas o Bernardo Belo foi descartado porque, como o Lessa disse que trabalhava com contra-informação, que não compartilhava todas as informações com o Elcio de Queiroz, com o padre dele, né, com o padre de consideração, ele disse que não tem... o Elcio achava que, por ter envolvimento do Roque, que o assassinato seria da presidente do Salgueiro, da Regina Selle, né, segundo o Lessa. Ele, enfim, só para resumir, que a história é meio rocambolesca, né, porque seriam 2 alvos, 2 mulheres, seria a Marielle, segundo o Lessa, seria a Marielle, e a Regina Selle, a presidente do Salgueiro. Quando ele fala com o Elcio, lá no final do ano, lá no encontro lá em Angra dos Reis, ele fala que era uma mulher. O Elcio teria, segundo o Lessa, imaginado que fosse o Bernardo Belo, porque o Elcio teria visto o Roque, que é o chefe da segurança, seria o chefe da segurança do Bernardo Belo, falando muito com eles. Então, falando muito com o Lessa, enfim. Então, sabendo que ele estava falando muito com o Lessa. Uhum. Então, ele imaginou que fosse o Bernardo Belo. Só que o Bernardo Belo, segundo o Lessa, era para a morte encomendada da Regina Selle, tá? E não da Marielle. Porque da Marielle, o Elcio, inclusive, soube só quando ele recebeu, quando ele estava saindo, porque o Elcio ele trabalhava como segurança de uma empresa de logística, né, que fazia entregas. Na verdade, ele era um motorista. O Elcio entrou nessa parada por ser um exímio motorista. Ele era um motorista da Polícia Militar. Para quem defende que os homicidas e traficantes da favela fazem isso por falta de oportunidade, que é o único provedor da família, e o Elcio de Queiroz. Você cismou com o Elcio, coitado. Não tô nesse caso até defendi ele. E sobre os depoimentos de Rivaldo e Brazões, aí foi o depoimento na Câmara, né? Aí foi na cassação. Câmara. A gente pode, só para concluir, aí teve o Daniel Rosa, né, como testemunha de defesa. Estão esperando o Geniton. O Geniton deve falar também. Hoje eu não consegui ver muito, porque eu vim para cá, então eu fiquei meio
Mas eu não sei eu acho que hoje ele não depôs, mas ele deve, não sei se vai começar, vai ter amanhã, enfim, ou segunda-feira, mas o Geniton também está sendo esperado porque ele foi arrolado pelos Brazão, pelos 2 irmãos. Então, como tem testemunha em comum, ele pode falar pelos 2 a qualquer momento. Então, o depoimento do Geniton é um dos depoimentos mais aguardados, esperados, assim como o das promotoras. Elas também foram arroladas para serem ouvidas durante o depoimento como testemunha de defesa dos irmãos também. Né? Então, são os principais, porque os outros demais foram vereadores, deputados, mas para falar sobre, aí, aquilo que você falou, eles não vão falar sobre o crime em si, eles vão falar sobre a conduta da pessoa e como ele era com relação a Marielle. Tanto o Thiago Carribeiro, que foi um dos depoentes de ontem, hoje ele é conselheiro do TCM, e ele foi vereador na mesma época do Chiquinho e da Marielle. E ele falou que segundo ele, eram amistosos um com o outro, havia cordialidade, enfim, apesar de terem polos, né, de diferenças, né, nas suas bandeiras. Outra coisa, Vera, o Lessa disse que ficou cego pelo dinheiro. Ele era muito dinheiro ganância. E tal, pela ganância. Ficou cego pela ganância. Ele alega que ele receberia o equivalente a 25 milhões. E que a outra pessoa, não sei se o Elcio, era 25 milhões para cada um, pelo que eu entendi. Não. 25 milhões era pro... Na verdade, quem estava na empreitada, segundo o Rony Lessa, era ele e o Macalé. Então seria 25 milhões para cada um. Eu entendi que 25 milhões, não ficou muito claro para mim. Eu entendi que eles iam dividir 25 milhões, que na verdade... Não era ia ser em terra. Eram serviços. Eles iam receber em terra, mas eles poderiam também explorar com os serviços da milícia, como gás, água, gatonete. Aí na cabeça dele ele fez esse cálculo, dava 25 milhões. Exatamente. Que é um cálculo totalmente abstrato. Dizendo que cada lote ali seria 100 mil. Exatamente. E eram 500 lotes. Esses lotes são em Jacarepaguá, ali atrás daquela colônia de Curuipati, ali, naquela região ali, né, da Chacrinha, por ali, né? Será que vale? Vale? Pois é, cheguei... Ele falou que só tinha favela em volta. A Vera, sua pergunta é para ver se ela vale, Vera. Você chegou a levantar isso? Olha só, gente, cheguei a olhar não vou fazer propaganda aqui, mas cheguei a dar uma olhada nos classificados, digamos assim, né? Não chega a isso, até porque, não sei se na época que 2018, né? Que teria sido, as tratativas seriam em 2017 e 2018, segundo o Lessa. Hoje, não chega a isso, até porque aquela região é muito complicada. A gente tem ali Chacrinha, Batomuxi, a gente sabe daquelas guerras. Ali, tráfico e a milícia é uma guerra constante. Todo mundo sabe. Até o ano passado, a gente viu aquela Cândido Benício fechar, essas ruas de Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro. Eu mesmo já presenciei ali, estava ali, de repente vi um tiroteio, eu tive que me abrigar no posto de gasolina ali. Então, eu acho que isso te valoriza muito, ainda mais tendo muita comunidade ali do lado. Por que eu te perguntei isso? Para explicar e trazer o público para raciocinar junto comigo, como funciona a cabeça do Lessa. Ele joga o tempo todo. Se fosse você no meu lugar, eram 25 milhões. De um cálculo que ele fez na cabeça dele, que era somado um pouco disso, com um pouco daquilo, com um pouco de serviço, com um pouco de milícia, com um pouco do monopólio do gás, mais a venda da terra. Ele fez um cálculo na cabeça dele, que talvez nem exista, talvez nem seja esse valor, talvez nem consiga vender as terras. Então ele fala assim, veja bem, era uma proposta irrecusável, ele joga para quem está ouvindo. O que só torna o homicídio dele mais qualificado, que o homicídio, quando é por motivo de grana, né, é um motivo torpe, né? Isso é verdade. Ele fez aquele cálculo dele, mas a gente não pode esquecer que o Lessa, né, ele é envolvente ali nas explicações, né? Ele está 5 anos preso. Então, essas histórias... Você tem muito tempo também para pensar, né? O que vai dizer... Fazer as contas, né? O que eu vou dizer, né? Como é que eu vou explicar essa barbaridade que eu cometi? E, Verinha, o que você achou dos depoimentos dos Brazões e Rivaldo? Na Câmara, né? Isso. Bom, obviamente que os 3 depoimentos foram muito defensivos, obviamente, né? Porque eles foram ali
Mas, assim, é difícil você falar, né? Porque não tem prova nem contra, nem a favor, né? Assim, se você analisar. Então, eles fizeram a defesa deles como uma coisa muito natural, né? A família também... eu sou procurada por todo mundo, óbvio, né? Como eu estou nessa posição, sou procurada pelos advogados, pelas famílias, né? E o que eu vejo, a tática da defesa é jogar para o girão, de que os brasão realmente não tem nada a ver. E você ouve também os depoimentos das defesas, das pessoas, as testemunhas de defesa, sempre nessa toada de que eles não são... que eles já são políticos antigos ali na região, enfim, que não existe envolvimento com a milícia. Ontem foi exatamente isso. Todas as pessoas que foram, tanto pessoas que conheciam empresários, que são muito ligados aos brasão, que eles levaram como testemunhas de defesa, os próprios vereadores que foram lá, deputados, sempre falando isso. Eles são políticos antigos da região. Eles não precisam pedir... e essas coisas são complexas, né? Não precisam pedir autorização para entrar numa área de milícia. Gente, a gente sabe que para fazer campanha em área de milícia não é muito fácil. Não é. Não é. Então, quer dizer, esse tipo de depoimento, eu acho que até... Atrapalha mais do que ajuda. Em área de milícia, ou o candidato é o próprio miliciano, ou está abraçado por um. Exatamente. Então, quer dizer... Assim como também nas favelas dominadas pelo tráfico. Exatamente. A gente sabe que isso é cobrado, né? Tem favela aí que está cobrando R$400 mil para o candidato ir lá, panfletar lá, botar galhardete, enfim. Agora, Verinha, eu lembro quando o Dino assumiu, não estou lembrado agora se foi o STF ou foi o Ministério da Justiça, ele chegou a chamar a irmã da Marielle, a Aniele, né? Ele estava como ministro da Justiça. Já como ministro da Justiça, falou. Foi quando ele assumiu. E ele fez a promessa de que iria solucionar aquele caso. Exato. Cara, ali ele jogou ali uma responsabilidade nas costas dele, que assim, é complicado a gente jogar uma responsabilidade de uma coisa que não está até no nosso controle, né? Então, você vai ter que assumir o controle de algo que naturalmente não está no seu controle. Exato. E aí a Polícia Federal agora, os caras vão fazer 6 meses preso e tudo. Você acha que a Polícia Federal, a Justiça, vai se tornar refém do que, vamos lá, se não provar nada e eles forem inocentes, esse julgamento está mais para político? Você acha que eles vão ter a possibilidade de eles serem inocentados? Porque se forem inocentados, eles têm direito a mover uma ação contra o Estado, e essa ação vai se reverter contra aqueles que investigaram, aqueles que fizeram. Então, se colocar ali, todo mundo agora está no problema. O Rivaldo e o... Ou seja, alguém vai tomar, vai entrar no... O que você acha que vai ser? Como é que você acha que vai ser o desfecho disso aí? Gente, essa é a pergunta. Se eu soubesse, eu jogava até na Mega Sena, né? Mas se você pudesse apostar, se eu pudesse apostar, nossa. Bet aqui. Não fale em bet não, porque eu tenho ainda mais em bet, pelo amor de Deus. Imagina só, né, bet gente? judiciária. Se a gente viu o caso da Deolane aí, pelo amor de Deus. Quando a gente estiver na reta final, vou te falar algumas novidades sobre as bets. Opa! Mas vamos lá, mas assim, se eu fosse apostar, o que você... Eu acho assim, eu acho que a Polícia Federal está refém. Eu acho que eles vão se arrebentar. Olha, a gente tem que analisar a situação. Veja bem, você pontuou muito bem essa questão do Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, na época ele era ministro da Justiça, ele assumiu um compromisso com a irmã de Marielle Franco, a Aniele. Nós vamos descobrir. E meio que, assim, todo mundo sabia que ele colocou um prazo para isso de 1 ano. Todo mundo sentia, e aí mais 1 ano, ou seja, você vê que a coisa, quando foi que os brasão, Rivaldo foram presos? Na véspera, ou logo depois do aniversário de 6 anos da morte da Marielle e do Anderson. Olha que responsabilidade. Você coloca uma data, a data chega, e aí você tem que fechar aquilo. E aí, eu acho que talvez fosse, assim, para ter uma coisa mais contundente,
a gente não pode esquecer também as dificuldades por ser o tempo, essa coisa toda, que a Polícia Federal teve pouco tempo para o caso. Só que estava com peso nas costas de que todo mundo estava assim, mais um ano. Vai ficar igual a Polícia Civil, que ficou 5 anos. É realmente uma coisa complicada, né? É complicado. Quanto tempo com a Polícia Federal? 1 ano. Eles receberam no final de fevereiro do ano passado e a prisão deles aconteceu em março do ano seguinte. Logo no final de março. Vera, parece-me o seguinte. Esse negócio de colocar data para concluir a elucidação, isso não... Eu sei... Acaba causando injustiça. Eu sei que nós, da imprensa, acabamos também, de certa forma, pressionando por conta da sociedade, pressionando... Mas a polícia tem que ter o seu tempo para investigar. Eu estou falando todas, não estou falando. E aí fica esse clima, me desculpe dizer, um crime desses e comparar dessa forma, fica parecendo um fla-flu. Tipo assim, não, nós vamos conseguir elucidar esse crime mais rápido que a Polícia Civil. Né? Não dá. Sempre a política metida nessas coisas. O político não tem que se meter nisso. Exatamente. Como também aconteceu na época de Ginniton, eu acompanhei junto com o GAECO, essa coisa toda, disse, tem que prender esses caras, tem que prender esses caras. Foi uma intervenção, o crime aconteceu na intervenção. Foi uma pressão imensa.